Pessoal, bem-vindos a mais uma importante aula no canal da Universidade da Elétrica. Todo mundo sabe que os disjuntores têm como função proteger as instalações elétricas contra os efeitos de sobrecarga e curto-circuito. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre sobretensões. O que é uma sobretensão e como proteger as minhas instalações elétricas contra sobretensão, surtos elétricos. O que representa isso? É sabido que os disjuntores não protegem contra sobretensões. Então, vai existir componentes elétricos que vão dar essa proteção contra as sobretensões. As sobretensões serão informadas para vocês a origem dessas sobretensões e a possibilidade de nós protegermos uma instalação elétrica contra a sobretensão. Então veja para vocês agora, nesse momento, o que é uma sobretensão. Primeiramente, para vocês que estão iniciando instalações elétricas, a sobretensão é um aumento elevado e súbito da tensão de uma instalação elétrica, que ocorre em um curto intervalo de tempo ou em um curto período de tempo. Então, você tem a tensão elétrica da rede que alimenta os equipamentos e, alguns instantes, você tem uma elevação, um aumento elevado e súbito da tensão. Então, olha só, você tem uma elevação aqui, um pulso de tensão na crista da onda que alimenta, da tensão que alimenta as instalações elétricas, né? Então, vocês já podem perceber, olhando pela forma de onda, isso aqui é sobretensão. Então, qual que é o objetivo do dispositivo que vai atuar para remover essa sobretensão? Na verdade, ele vai ter que fazer essa limitação, né? Ele vai ter que atenuar o pulso acima da tensão normal de operação da rede elétrica. Então, se vocês observarem, se eu colocar aqui o limite de tensão, o meu dispositivo que faz a proteção contra essa sobretensão aqui, ele tem que atenuar, ele tem que cortar esses pulsos que podem ocorrer. Bom, nas sobretensões, nós temos alguns tipos de sobretensão, né? E a sobretensão, na forma de onda da energia elétrica, podem surgir o que a gente chama de distúrbios, né? Surgir vários tipos de perturbações com uma duração de tempo prolongado ou com períodos muito reduzidos. Quando o período é muito reduzido daquele surto de tensão, nós chamamos de transitórios. Então, eu tenho aqui as formas de onda e as sobretensões que podem ocorrer. O fenômeno temporal, sobretensões com duração de tempo maior do que 200 microsegundos, né? É sobretensão permanente. Por exemplo, tem uma remoção, uma ausência do nêutron, você pode ter uma sobretensão permanente, né? Teve a ruptura do nêutron. Então, essa sobretensão aqui é de longa duração. Tem a sobretensão provocada pelas harmônicas, tá? Ainda está enquadrada dentro do tempo maior do que 200 microsegundos. Veja aqui a sobretensão produzida pelas harmônicas. As harmônicas são geradas por cargas não lineares. E temos as sobretensões com fenômeno transitório, menor do que 100 milissegundos, né? Vocês podem observar quais são os tipos de sobretensão. De comutação. Olha aqui a sobretensão comutação. Ou seja, a rede da concessionária fez uma mudança no circuito, uma comutação. Pode gerar uma comutação, uma sobretensão transitória. Olha, são de curtíssima duração, né? Você pode ter a sobretensão como fenômeno transitório, descarga direta de um raio, descarga indireta e comutação da rede elétrica. Aqui já são sobretensões
de curta duração. Aqui já são sobretensões, né, com duração superior a 100 microsegundos. Né? Então, a sobretensão ela pode ser ocasionada por harmônicas, por microcortes, né, por sobretensão de comutação. Eu vou estar selecionando para vocês essas três aqui, trabalhando muito com elas. As harmônicas eu já mostrei para vocês como resolver a harmônica através de filtros de harmônicas, né? Que eles vão minimizar essas distorções. Mas o nosso foco vai ser trabalhar nessa região aqui de sobretensão. Bom, a sobretensão de manobra ou de comutação, ela ocorre por manobras na rede elétrica da concessionária. Ou seja, por alguma modificação elétrica na rede da concessionária, vai produzir regimes transitórios, que podem provocar sobretensões mais ou menos elevadas. A sobretensão por comutação entende-se em função das ocorrências de comutação, acionamento de máquinas potentes. Você tem a sua instalação elétrica, tem uma máquina muito potente, quando essa máquina parte, você vai ter sobretensões, né, que vão ser transitórios elevados e reduzidos de tensão. Você tem aquele pico de tensão e aquele afundamento de tensão. E tem a sobretensão, que todos conhecem também, é a sobretensão de origem atmosférica. Elas são causadas pelas descargas elétricas, diretas ou indiretas, conduzidas ou induzidas, né? Conduzidas e induzidas, principalmente descargas diretas em linhas de energia ou próximo de energia. Isso tudo cria sobretensões. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um transitório que pode ocorrer na rede. Você tem uma instalação elétrica com um banco de capacitores, né? Com um banco de condensadores na rede elétrica, um banco de capacitores, né? Esse banco de capacitores pode provocar sobretensões, que são esses picos de variação de tensão aqui, tendo a base como por unidade aqui, PU. Então, veja bem, olha aqui o pico de sobretensão, ocorreu aqui. Aqui eu tive picos para baixo e para cima da tensão, né? Então, isso é provocado por comutação de banco de capacitores. Sobretensão por um aumento do potencial do terra. Isso pode acontecer, uma descarga indireta, uma descarga S2, que cai próximo da edificação. Essa descarga, quando ela cai, ela abre um campo magnético. E esse campo magnético, ele induz no sistema de aterramento e vai criar a sobretensão por aumento do potencial do terra. Então, a descarga cai aqui, ela gera um campo eletromagnético aqui, esse campo eletromagnético induz uma sobretensão no sistema de aterramento. E também você tem a sobretensão por condução. É quando na rede da concessionária cai uma descarga. Se é por condução, toda essa descarga é conduzida até o quadro elétrico, gerando sobretensões, picos de tensão, que pode danificar a rede e os equipamentos a ela conectados. Tem também as sobretensões que são induzidas, raios que caem próximos às redes e à estrutura, né? Aí eles são induzidos, né? Uma descarga na proximidade da instalação. A gente tem uma indução eletromagnética, né? Que vai induzir aqui na rede, né? Uma tensão, elevando a tensão elétrica da rede, dando a sobretensão. Como eliminar as sobretensões? Sobretensões a gente não elimina, né? Na verdade a gente minimiza. Como vocês viram que nós temos aqueles pulsos elevados, uma das formas é fazer uso dos DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. Eles possuem internamente varistores que vão limitar a tensão, né? À medida que a tensão aumenta, esses varistores têm a sua resistência diminuída e o impulso gerado pela sobretensão, ele é aterrado. Essa configuração de DPS é quando nós temos um aterramento TNC. Aqui também a instalação de DPS, onde foi colocado um DPS no neutro, que é a instalação TNS.
Então, os DPS, fazendo uso de varistores, eles permitem atenuar os impulsos. Os impulsos são dessa natureza, o DPS vem com o objetivo de atenuar esses impulsos de sobretensão. E esses DPS devem ser instalados em todos os quadros elétricos. Eu já digo de antemão que, na verdade, não é só instalar na entrada, tem que instalar em todos os quadros elétricos, instalar naquela carga que você deseja, que é um equipamento muito sensível. Em todos os equipamentos sensíveis tem que fazer a proteção de sobretensão, que é a instalação de DPS específico para cada um dessas cargas e para todos os quadros elétricos. Mas temos também os que a gente chama os supressores de surtos, que o DPS é somente para surto. Ele minimiza os surtos. Nós temos dispositivos supressores de surtos e transitórios de tensão. Esse exemplo aqui que eu trago é o CineTimer, né? O CineTimer são componentes de alto desempenho desenvolvido para proteção de equipamentos eletroeletrônicos contra os transientes de tensão. Aqui não são surtos, além de surtos, também transientes. Então, o que tem nesse dispositivo? São supressores de surtos e transitórios. Eles possuem uma rede muito grande. Não tem um DPS só, tem 20, 30 DPS, não, perdão. Ele não tem só um varistor, ele tem N varistores internamente e tem filtros a capacitores de alta frequência. Para quê? Para eliminar esses transitórios aqui, olha, que ocorrem, que não são produzidos por descargas atmosféricas. São produzidos pela concessionária, por cargas indutivas, e esses transitórios, eles queimam os equipamentos. Então, aqui já é um supressor de surto e transitório de alta performance. Então, ele tem aí 20 a 30, 40, 50 varistores, mais capacitores que filtram os impulsos que ocorrem em alta frequência. Ok, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o que é a sobretensão. A sobretensão ela pode gerar através de surtos de tensão oriundos das descargas e também pelos transitórios de tensão. E mostrei para vocês também qual a tecnologia que a gente tem para limitar, porque eliminar é muito difícil. Eu tenho que limitar, fazer uma limitação desses transitórios. Aí eu faço, se é limitação para surto de tensão provocado pelas descargas, a gente utiliza DPS. Para melhor performance, a gente pode utilizar esse tipo de dispositivo. Então, pessoal, fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica.